Sejam todos bem-vindos a essa live. Para quem for assistir ao vivo, para quem for assistir gravado, nós vamos fazer um exercício sistêmico para restabelecer a autoestima, o amor próprio, a autoconfiança, para a gente se sentir mais equilibrados, equilibradas, né? Para poder melhorar um pouquinho a nossa saúde emocional. Nesse mês aí, então, que estamos numa campanha de incentivo à vida, de valorização da vida. E por que então falar de autoestima e de amor próprio? Por que será? É importante lembrar que são fatores, a autoestima e o amor próprio são fatores que eles são instáveis na nossa vida, né? Ele não fica no mesmo nível o tempo todo. Nós vamos vivendo a vida como ela é impermanente, nós vamos vivendo e a nossa vida, dependendo do nosso campo energético, da nossa vibração, do quanto nós conseguimos manejar o nosso foco mais para a solução do que para os problemas, dependendo do nosso histórico de vida, a gente tem uma tendência de baixar os níveis de autoestima, baixar os níveis de amor próprio. Por mais que conscientemente nós sabemos que é necessário, mas a gente não consegue manter os níveis. Então, para vocês que vão ficar aqui assistir ao vivo, vamos fazer um exercício juntos, todos juntos com a EFT sistêmica para restaurar a nossa coragem, a nossa força, a nossa motivação, né? Para poder trazer um pouco mais de equilíbrio, equilíbrio emocional, equilíbrio na saúde física, inclusive. E por que nesse mês que tem toda essa campanha aí de incentivo e valorização da vida, a gente vai falar da autoestima e do amor próprio? Gente, porque é lá que começa tudo. Nós não somos ensinadas desde pequenas a nos amarmos. Nós não somos ensinadas a nos valorizar, né? Nós não somos ensinadas a dar importância para a nossa existência. Então, o que acontece com esse cenário todo? Nós vamos vivendo experiências muitas vezes difíceis, vamos nos traumatizando e justamente por nós não termos esse incentivo de amor próprio e da autoestima, nós vamos ficando presos num bloco de limitação. Nesse bloco de limitação, que eu posso dizer, daqui a pouco eu vou falar que é uma programação mesmo, né? Nossa mente vai programando um modus operandi na nossa vida, né? Nós entendemos ali que nós estamos limitadas a agirmos conosco mesmas e com o mundo dentro daquele patamar, nunca ultrapassando aqueles patamares. Então nós acabamos ficando limitados a agir em nosso próprio benefício, em nosso próprio favor, só até uma altura, né? Lançando mão de nos priorizarmos. Então, por quê? Porque tem lá na nossa infância histórias, muitas vezes de críticas, de julgamentos, de comparações, de abandonos, de rejeições. E lá na infância, quando nós começamos a viver essas histórias difíceis, a nossa mente começa a criar uma programação. Por quê? Porque nós estamos em formação psicológica. Na nossa infância, até 10, 11 anos de idade, nós estamos ali construindo a nossa identidade, construindo tudo o que se refere à essência, à energia, a como nós vamos lidar com o mundo e conosco mesmos a partir daquilo que a gente aprende enquanto crianças, né? Então, gente, para quem ficar aí até o final, espere até o final, porque a gente vai fazer um exercício sistêmico com a EFT para restaurar um pouquinho esse campo energético onde fica a nossa autoestima, o nosso amor próprio, porque é lá onde tudo começa. Porque a gente, quando estamos com os níveis muito baixos de amor próprio e de autoestima, nós comprometemos o nosso merecimento. Comprometendo o nosso merecimento, nós nos desempoderamos. Quando nós nos desempoderamos, nós começamos a ir para um lugar muito escuro,
nas nossas vidas. Nós saímos da nossa luz, nós não acessamos a nossa luz, começamos a ir para um lugar onde nós nos sentimos pequenos, muitas vezes inferiorizados, muitas vezes tristes, limitados, bloqueados. E com o passar do tempo, isso acaba trazendo um grande conflito, um grande transtorno para as nossas vidas. Gente, e aqui eu falo para vocês, seja bem-vinda, Helenice. Falo para vocês aqui, eu vou começar a partir desse ano agora, não sei se vocês, muitas pessoas já conhecem um pouquinho da minha história, né? Então, a partir da minha história, que vivi lá essas comparações, essas críticas, então desencadeei uma compulsão desenfreada pela busca de ser aceita. E é isso que a gente acaba fazendo, começa lá na infância, né? Então a gente vai lá tendo, às vezes, um padrão um pouco diferente de sermos, de agirmos com a vida, e nós, às vezes, assustamos nossos pais com o jeito de nós sermos. Eu sou a ovelha negra da família, então sempre fui muito diferente, sempre tive gostos, preferências, atitudes, decisões, escolhas muito peculiares, muito alternativas, e então assustava meus pais, então era muito repreendida, criticada, julgada, e de uma altura em diante eu comecei nessa busca desenfreada de ser aceita. Então eu precisava agradar, eu precisava ser a menina boazinha. E muitas pessoas viveram histórias assim, principalmente, gente, pessoas ali pela fase mais ou menos, eu diria assim, hoje quem tem de 35 anos para frente, tem pais de uma geração que não tinha muito acesso a informações, que não tinha muito acesso a conhecimentos. Então, eles estavam ali repetindo conosco aquilo que fizeram com eles. Então, eles simplesmente estavam naquele piloto automático de passar para frente aquilo que aprenderam, né? Tem até uma frase da Louise Hay que diz assim: se a sua mãe não sabia como amar a si mesma, ou seu pai não sabia como amar a si mesmo, seria impossível para eles ensinarem você a amar a si mesmo, porque eles estavam fazendo o melhor que podiam com aquilo que lhes foi ensinado quando crianças. Simples assim, tá? Então é um passar adiante aquilo que eles aprenderam. E comigo não foi diferente, por isso que eu sei muito bem, por experiência própria, para que lugar me levou essa autoestima conturbada, balançada, bagunçada. Para que lugar me levou eu ter dificuldades de acreditar em mim mesma, não confiar no meu talento. Para que lugar me levou eu ter dificuldades de manifestar amor próprio, a partir de uma postura mais de onde eu mostrar para mim e para todos que eu priorizava a mim mesma, não me colocando em último lugar nas coisas, que isso começa muito na escola, né? Na escola, então, muitas vezes a gente acaba não se priorizando e as crianças, desde pequenos, as crianças percebem que nós somos o bobinho da turma, o bonzinho da turma. E criança, quando quer ser bem dura, elas conseguem serem duras. Então, eu passei por muitos bullying, né? Passei por muitas situações onde as crianças me isolavam, né? Até os meus 10 anos de idade. Não faziam muita questão da minha companhia, porque me achavam estranha, diferente, e eu passava o tempo todo agradando todo mundo, porque eu precisava mostrar que eu era aquela menina querida, aquela menina que valia a pena, que buscava um voto de confiança, buscava um espaço, buscava uma aprovação, uma aceitação, né? E isso me levou para um lugar muito pequeno, um lugar muito escuro, um corredorzinho estreito onde eu fugi da minha essência, eu fugi da minha natureza, eu fui fazer escolhas que não estavam alinhadas com a minha pessoa, com a minha identidade.
né? Eu passei por muitos anos da minha vida implorando por atenção, implorando por afeto, às vezes de amigos, às vezes de relacionamentos afetivos, de familiares, de parentes, pessoas que eu estimava muito e fazia questão de manter contato e não percebia que às vezes a pessoa estava... Tanto faz você estar aqui ou não, e eu ficava lá provando por A mais B que eu precisava, que eu gostaria, que eu queria estar ali. Isso me levou para um lugar muito estreito, muito pequeno, cheia de bloqueios, cheia de tendências a inseguranças, a não acreditar no meu merecimento, a medos, a não ter coragem de ousar mais na vida. Em tudo isso fazia eu duvidar de mim mesma o tempo todo. Será que eu consigo? A uma certa altura da minha vida, eu comecei a desenvolver ansiedades, depois depressão, depois síndrome do pânico, né? Até chegar ao ponto de ter crises e ser internada para síndrome do pânico, que achava que estava infartando, né? Algumas pessoas que acompanham os meus vídeos e o meu trabalho há mais tempo já conhecem trechinhos que eu vou contando num vídeo aqui, num vídeo ali, e justamente por ter vivido na pele, eu sei para que lugar isso nos leva. Eu tenho um histórico bem difícil na minha família, inclusive, que não é o tema hoje, né? Um histórico familiar que não foi comigo, foi com outra pessoa da família, que também viveu situações semelhantes e também, só que não deu conta. Não deu conta. Eu conto essa história numa outra oportunidade, tá? Numa outra oportunidade, porque é uma história profunda, difícil, que nem sempre eu consigo contar de uma forma que vocês possam sentir interesse em ouvir, tá? Contar por contar não é o caso. E como eu nunca contei, a hora que eu for contar essa história, eu quero contar contextualizando com um aprendizado. E não com história triste, só de vitimização, de dramalhão, né? Não é esse o foco. Quando eu for contar essa história, eu quero contar trazendo um aprendizado. Eu não contextualizei ela ainda dessa forma. Mas eu contando só a minha parte da minha experiência, então é isso que aconteceu. Então por que as pessoas acabam ficando depressivas, acabam ficando ansiosas, tendo insônia? Por que as pessoas acabam desenvolvendo pressão alta? Desenvolvendo compulsão alimentar, compulsão por bebidas. Tudo isso são tristezas acumuladas, traumas, dificuldade de olhar para dentro, dificuldade de se sentir integrada, às vezes dentro do seu sistema familiar, não se sentir aceita, não se sentir pertencer. São muitas vezes lealdades sistêmicas também que vêm já há tempos. Então, por isso que as pessoas às vezes não dão conta e começam a desenvolver problemas mais sérios. E justamente porque esse mês é um mês que nós estamos aí dando um incentivo, todas as pessoas que trabalham com saúde emocional, saúde mental, comportamental, estão dando esse incentivo à vida, à valorização da vida. E a gente precisa valorizar a vida começando pela autoestima e pelo amor próprio, que são duas coisas ao mesmo tempo tão banais, já deveria ser tão assim necessárias, a gente não precisar de uma campanha, né, de saúde mental e emocional para a pessoa entender e reconhecer que isso é importante. Mas que bom que tem a campanha, porque daí assim a gente evidencia mais, bate mais em cima da tecla, fala mais sobre isso e a importância da gente olhar para toda a nossa história e ver aonde foi que em algum momento, de repente, a gente se enroscou. Porque a gente se enrosca e a gente fica preso, nós ficamos presos no passado. Nós ficamos aí titubeando, duvidando do nosso merecimento, do nosso talento, do nosso potencial. Nós ficamos aí buscando o tempo todo agradar para sermos aceitas, aprovadas, para pertencermos, para muitas vezes num processo de dependência emocional ou familiar, ou às vezes de outras pessoas, às vezes cônjuges, namorados, esposo, esposa, né? A gente vai para esse lugar onde não precisava ser, mas não precisava ser
a ponto de que em algum momento da vida a gente precisa pegar um freio de mão, como o freio de mão do carro, e puxar a alavanca e parar, simplesmente parar tudo e olhar para dentro, né? Principalmente naqueles momentos em que vocês se percebem repetindo histórias, repetindo padrões, repetindo dificuldades, experiências difíceis. Aquela coisa de que de repente um dia você se pega, já vivi essa história, já tive essa decepção, já fui traída ou traído dessa forma. Então, olhe para a história quando começa a acontecer essas repetições, esses padrões, olhe para trás, pare, puxa o freio de mão da vida e dá uma parada, tá? Para não enrolar, não criar mais emaranhados para frente. É esse o momento que a gente precisa dar essa puxada, sabe? Então, convido vocês então a gente olhar um pouquinho para a história de cada um. Olhar para a origem do problema. Olhem para a origem, onde tudo começou. Quando será que foi que vocês possam... Cada pessoa tem uma dificuldade, cada pessoa está presa num trauma, cada pessoa de repente está lá atrás com uma programação que a mente produziu, porque a mente produz uma programação para nos proteger e a gente fica ali rodando, rodando em círculos. Então, de repente, alguém sentiu, entendeu alguma experiência relacionada à rejeição na infância. É muito difícil nós nos sentirmos com o amor próprio elevado, com a autoestima elevada, se nós vivemos uma experiência de rejeição na infância, né? Ou, de repente, abandono. É muito difícil se nós vivemos passamos por essa experiência ou entendemos que eu sempre falo, né? Existem duas experiências. A experiência vivida, que é a experiência real, aconteceu, é real, e aquela que a criança em nós entendeu que era dessa forma. Nem sempre é tal e qual como a realidade apresenta. Às vezes é mais uma interpretação da nossa criança. Então é por isso que eu falo da importância da gente fazer terapia e olhar para essas interpretações infantis que a nossa criança às vezes tem e que carrega para a nossa vida adulta, tá? Então é muito difícil nós vivermos uma experiência de abandono, de rejeição, nós termos aí de repente uma dificuldade com críticas, fomos muito julgadas, muito criticadas, muito comparadas, né? Comparadas e comparados. Sei que tem alguns meninos aqui hoje. Então é muito difícil a gente passar por experiências assim e de repente conseguir estar o tempo todo com a autoestima lá em cima, com o amor próprio sempre alimentando, né? Alimentado e produzindo cada vez mais esforços para nos sentirmos merecedores, né? Tá toda hora restabelecendo, fortalecendo a autoestima com autocuidado. É muito difícil, muito difícil. Por quê? Porque existe uma programação. Essa programação, ela começa lá na infância. E ela vai toda vez que a gente quiser fazer diferente, a nossa mente é como se ela fosse lá e consultasse aquele histórico, né? Tem um histórico lá atrás, tem uma experiência lá atrás. Espera aí, como que você assim quer se sentir tão poderosa, tão poderoso? Como que você assim quer se sentir tão confiante, merecedor, merecedora? Se lá atrás aconteceu isso, aquilo e aquele outro. Então, a nossa mente começa a rodar essa programação como se fosse um disco. Um disco de vinil, ou como se fosse um CD, ou como se fosse um filme num pendrive gravado, que está sendo rebobinado, é o tempo todo assim. E a partir dessas programações é que nós vamos produzir os comportamentos, os sentimentos, as posturas. Então, é a partir disso. Então vamos olhar para a nossa história, vamos olhar para o que aconteceu na infância, vamos olhar para o histórico. É assim que começa, assim que a gente começa a tirar a sujeira debaixo do tapete. Simples assim. A gente põe muita sujeira para baixo do tapete
E quando a gente contrata a diarista emocional, o que é a diarista emocional? A diarista emocional é aquela pessoa que vem fazer uma limpeza com você, seja ela desse meio das terapias. Pode ser uma terapeuta, uma psicóloga, pode ser psicoterapia, constelação, qualquer tipo de trabalho terapêutico que vocês vão buscar. Vamos dizer que essa pessoa é uma diarista, uma diarista emocional. Quando chega essa pessoa, o tapete está assim, ó. Tem uma montanha embaixo dele de coisas para limpar. Tá? Agora imagina quando vocês não contratam uma pessoa para ajudar. A gente vai fazendo o que a gente pode, eu sei por mim, porque eu também persisti por muito tempo sem buscar ajuda. Eu sei por mim que protelei, acho que a hora que eu fui procurar ajuda, tinha realmente uma montanha no tapete. Então tinha que tirar com uma patrola as coisas de baixo. Era muito lixo emocional, muita sujeira, muita coisa impregnada que já tinha, crescido assim imensamente. E assim é com todo mundo. A gente fica protelando e não dá para dormir no ponto, gente. Essa é a verdade, tá? Onde tudo começa? No amor próprio, no autocuidado, na autoestima, no fortalecimento de posturas que nos alimentem atitudes positivas. Ter uma atitude positiva diante da vida. É isso, tá? Gente, alguém quer perguntar alguma coisa antes de fazermos o exercício? Alguém quer perguntar alguma coisa antes da gente começar a nossa vivência sistêmica? Uma vivência para a gente restabelecer a força, a coragem, a luz, o equilíbrio, a paz, né, a confiança, merecimento, tudo o que precisa, todos os ingredientes que precisa incluir na vida de cada um, para que cada um de vocês, independente da história, comece a se sentir um pouco mais abastecido no coração, tá? Força, coragem, luz, paz, confiança, amor próprio, motivação, um motivo para ir à ação, sentir o senso de valorização, de importância, tá? Sentir que você sim é importante, se conectar com o divino que existe em nós, tá? Sim, mesmo depois de todas as limpezas, Samira, a gente ainda fica repetindo padrões antigos. Por quê? Porque tudo que a gente vai limpar, tudo que a gente limpa numa terapia, num exercício que a gente vai fazer agora, um exercício da EFT, tudo que a gente faz é um exercício com o inconsciente. E nem sempre nós conseguimos ir tão a fundo no inconsciente. A nossa vida, ela é toda controlada pelos conteúdos, pelo histórico que está no inconsciente, por essa programação inconsciente que nós temos. Então, nós, sozinhas, nós vamos até uma altura, até onde o inconsciente permite. Por quê? O inconsciente não permite que a gente acesse sozinhas muito profundamente todas as camadas. São várias camadinhas que a gente tem. Na terapia, a gente consegue bem mais a fundo, né? Bem mais a fundo, com um trabalho mais profundo, um trabalho mais direcionado, nós conseguimos avançar muito mais. Conseguimos avançar totalmente? Nem sempre. Às vezes sim, depende, é um trabalho em dupla, né? Terapeuta e o cliente, nem sempre consegue. Algumas vezes sim, outras não. Então, sozinhas, nós só vamos até onde o nosso inconsciente permite. Em algum momento ele vai ligar um alerta e vai dizer, deu, daqui você não passa. Por quê? Porque ele quer te proteger. Ele quer te proteger. É o jeito que ele entende de que se você passar daquela linha, você pode ter sofrimentos maiores. Só que não é bem verdade, né? O jeito de ele nos proteger é um jeito meio estranho, é querendo manter o problema na vida. E não é bem assim, só que nós não temos como que eu vou dizer, nós não temos tanto controle sobre esses conteúdos do inconsciente. A gente faz
o que é possível dentro daquilo que a gente se permite fazer. E daí a gente vai encontrar lá no inconsciente também lealdades, tá? E as lealdades, elas estão servindo ao sistema familiar. De repente, você vai desenvolvendo uma nova postura e bate também na trave. Por quê? Vai chegar um alerta lá e vai dizer, olha, você está ficando diferente demais do seu sistema familiar. Você vai trair todo mundo. Você vai ser excluída. Então a gente tem lá algumas programações que faz parte do inconsciente coletivo do sistema familiar. Tem uma energia muito forte lá que também dita algumas regras. Podemos infringir essas regras, transgredir, como Bert Hellinger diz, podemos, com honra, respeito, né, reverenciando a todos os esforços dos nossos antepassados. É todo um trabalho sistêmico e terapêutico mais profundo, que a gente às vezes, quando não sai do lugar, se pega aí numa lealdade, não sentindo permissão para fazer diferente, tá? Respondi a pergunta? Quando você decidiu buscar ajuda, com quanto tempo eu consegui ver resultado? Ixi, olha, para mim foi uma coisa complexa, sabe? Porque eu comecei numa época em que eu não conhecia visão sistêmica. Eu conhecia só a psicologia clínica tradicional e algumas terapias holísticas, muito poucas. O Reiki, algumas outras mais superficiais. Então, o que eu tive ao meu alcance num primeiro momento, eu busquei, mas eu não consegui me aprofundar tanto. Daí, por isso, eu demorei mais. Eu não sou uma regra, sabe? Eu demorei mais. Só quando eu consegui chegar ao conhecimento da visão sistêmica e procurar terapias que tinham essa visão sistêmica e também fiz constelações, aí as coisas tomaram uma outra direção. As coisas deram uma avançada bem grande. Bem grande. Eu não dizer para você, olha, eu comecei a procurar, a primeira vez que eu comecei a procurar ajuda, eu devia ter uns 30 anos. Eu fiquei dos 30 aos 40 anos, mais ou menos, nesse looping de buscar terapias, aí não tinha visão sistêmica, não conhecia, daí até uma altura, daí parava, daí às vezes desistia, às vezes voltava e assim eu ia. Progredia um pouquinho, de repente me pegava repetindo padrões e assim eu ia. Depois que eu cheguei nos 40 anos, que daí as coisas começaram a ir de uma maneira mais profunda. E tão logo eu descobri a visão sistêmica, as constelações, terapia sistêmica, mas vocês não precisam ficar 10 anos como eu fiquei, viu? Não precisam ficar 10 anos. Hoje tem condições de abreviar bem mais esse tempo. Tem solução sim, Daphne, tem solução. Só que precisa bastante comprometimento, disciplina, dedicação, viu? É praticamente um trabalho diário, viu? A gente não pode se distrair muito, porque são nessas distrações porque nós somos criaturas de hábitos, né? O ser humano é uma criatura de hábito. Mesmo que seja um hábito negativo, um hábito nocivo que vá contra você, o hábito está instalado. Então, você sair, romper, mudar esse hábito não é fácil. O que faz facilitar um pouco a sua caminhada é a repetição. A repetição é a mãe da excelência. Tem uma frase que diz lá, a repetição é a mãe da sabedoria, uma coisa assim. Então é na repetição, todo dia você vai lá e faz alguma coisa que traga você para o mais, como o Bert Hellinger fala. Traga você para o mais, te tire do menos e te leve para o mais. Te traga mais luz, mais consciência, uma postura mais positiva, mais confiante, mais assertiva. Todo dia faça alguma coisa em seu benefício. Alguma coisa para alimentar o seu amor próprio, sua autoestima, para trabalhar os seus níveis de merecimento, para ajudar a sua criança, tá? Trabalhar um relacionamento com a sua criança, porque a nossa criança ela vai morar sempre dentro da gente. E nós precisamos assumir a responsabilidade de que nós vamos precisar maternar a nossa criança, ou seja, sermos mães e pais da nossa criança. Tá?
A Samira falou aqui também que essas coisas da criança interior seguem para a vida toda, por isso a importância de se abastecer com técnicas, com meditações. Para nós mulheres, bastante contato com a natureza, nós temos uma conexão energética muito forte, nós nos abastecemos muito quando nós estamos na natureza. É todo ser humano, tá? Mas nós mulheres temos uma pegada um pouco diferente, tá? Então, procurem se abastecer, se fortalecer na natureza, com meditações, com a EFT, com frases sistêmicas. Tudo que vocês puderem fazer que ajude vocês saírem de qualquer postura que está levando vocês para o negativo, levando vocês para um lugar de pequenos, de inseguranças, de medos, de descréditos, de se sentir não capaz, sabe? Aqueles sentimentos de fazer a gente se sentir intimidados. Tá? A Rita falou que está há 10 anos, agora com 40 espera encontrar clareza. Exatamente, o compromisso faz toda a diferença, sim. Sim, faz toda a diferença. E ver em nós os padrões dos nossos antepassados, nas filhas também a mesma coisa, sabe? Nos filhos. Por quê? Deixa eu ver se tem mais perguntas, não. Porque muitas vezes eu vejo muitas mulheres se motivarem a partir, mulheres e homens, tá? Recentemente eu estava com alguns clientes homens que são pais também, já de crianças com 9, 10 anos, e começaram a se ver repetindo aquilo que os seus pais fizeram com seus filhos. Então, os filhos, essa história de perceber que o ciclo não para de se repetir, que os padrões não param de se repetir, isso assustou esses pais e essas mães e foi um motivo para buscarem ajuda, né? De começar a produzir, fazer alguma coisa para buscar ajudar no seu comportamento, na sua postura, na sua forma de lidar com a vida, com as dificuldades, com a sua criança, né? Porque se nós somos pais, mães, com uma criança ferida, muitas vezes nós vamos educar os nossos filhos, cuidar dos nossos filhos através da nossa criança. Muitas vezes a gente está ali sem paciência, com raiva, com inseguranças, ou muitas vezes perdidos mesmo no jeito que nós vamos agir com os nossos filhos, e naquele momento não é a nossa versão adulta que está se comunicando com os nossos filhos, é a nossa versão criança que está lá manhosa, com medo, raivosa, carente, insegura. Então a gente leva essa energia para os nossos filhos. Simples assim, tá? Gente, vamos lá então. O Diogo... Ah, tá, não, deixa eu ler a pergunta anterior aqui. Já fiz terapias, constelações, o Diogo falou, evoluiu muito. Hoje em dia pratica uma rotina espiritual mais direcionada, né, Diogo? Com Deus, todos os dias faz conexões, sente o amor, a confiança, pertencer a um pai. É isso aí. É isso aí, essa postura. Eu acho que a gente precisa fazer todos os dias essa conexão espiritual com o nosso divino, com a nossa luz, sentir que nós estamos fortalecidos com o universo, com os nossos antepassados também, tá? Não esqueçam de reverenciar os antepassados, eles nos dão muitas forças, muitas mesmo, tá? Eu, no caso, para mim, sabe, eu tive histórias dos meus avós, eu conheci, só não conheci uma avó que é a avó paterna, mas minha avó materna, meu avô materno e meu avô paterno, todos eles eu conheci, já são todos falecidos já há bastante tempo, mas eles tiveram histórias muito difíceis, histórias assim onde eles precisaram fazer muita coisa para ter assim, olha, uma coisinha de nada de conforto. Então eles trabalharam muito, tiveram muitas dificuldades financeiras, eles tiveram muitos desafios na vida, famílias numerosas. Então, o que eles hoje, a energia deles está aqui na gente. Eles estão empurrando a gente para frente. Tudo o que eles querem é que a vida siga em frente.
com fé, com força, com coragem, com entusiasmo, libertando todos os emaranhados dos nossos ancestrais. Tá? E se conectem com ele, lembre dele também, tá? Faz parte de se quando vocês pensarem em conexão com o divino, com a luz, com o amor próprio, com o nosso coração, com Deus, incluam os antepassados nessa conexão. Tá? Incluam. É um exercício diário, sim, até que nós internalizemos uma nova postura, até que nós deixamos para trás alguns hábitos nocivos. Às vezes precisa fazer quase que todo dia alguma conexão, uma meditação, uma inspiração, um exercício com a EFT sistêmica, sempre lembrando que a EFT sistêmica é uma criação minha que comecei a trabalhar a visão sistêmica com a EFT, tá? Vocês não encontram tão facilmente, eu duvido que, pelo menos, desconheço alguém que pratique a EFT sistêmica, tá? Só a EFT convencional eu sei que tem bastante pessoas que praticam, mas a EFT sistêmica é uma exclusividade minha, tá? Só para lembrar bem isso. Isso tem mais ou menos uns 2 anos que eu comecei a caprichar bastante nesse modo de ensinar a EFT, de praticar com frases sistêmicas, com uma conexão com essa visão do Bert Hellinger, da visão sistêmica, porque aí a gente consegue ir de forma mais profunda nas nossas questões, tá? Dito isso, já li todas as perguntas, agora quero convidar então vocês para a gente fazer o exercício com a EFT, para a gente poder restabelecer um pouco a nossa autoestima, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa coragem, o amor próprio. Vamos agora então entrar em conexão. Cada um de vocês tem alguma questão que deixou para trás no seu histórico de vida e que possivelmente está fazendo com que vocês tenham algumas dificuldades de se sentir confiantes, merecedores. Para cada um é uma experiência. Não. Agora se conectem, tragam essas experiências, talvez que vocês lembrem de muitas, pode ser que vocês lembrem de muitas que começou lá na infância, que está fazendo com que vocês não consigam fortalecer a autoestima, a autoconfiança, a fé, a coragem, o amor próprio. Talvez quem teve alguma experiência difícil na infância, de ter tido muitas críticas, julgamentos, comparações, de repente não se sentiu pertencer, sentiu rejeição, não se sentiu que era tão querido, querida, ou de repente algum abandono, alguma pessoa que não conseguiu estar disponível, ou o pai ou a mãe. E quando eu digo disponível, gente, é disponível afetivamente. Às vezes a pessoa está lá fisicamente, mas não está afetivamente. Está lá presa nos emaranhados deles, eles estão normalmente, quando eles não estão disponíveis, e eles não conseguem se doar, se entregar. E então muitas crianças cresceram meio que assim, sabe? Rolando, buscando o tempo todo ser vista, receber atenção e não conseguiu. E isso marca, tá? Sempre lembrando que eles fizeram aquilo que estava disponível no nível de consciência deles, aquilo que talvez eles receberam. A gente não dá a gente não consegue dar o que não recebeu. Se nós não recebemos, não temos aquilo para dar. Tá? Então, possivelmente foi dessa forma que os nossos pais agiram. Então, se conectem agora com essas dificuldades e acessem agora a luz de cada um, o divino que habita em cada um. Acessem agora, através da respiração, fechem os olhos 1 minuto, respirem fundo, façam uma respiração profunda. Escutem agora, mesmo que suavemente, o coração, as batidas do coração. Se conectem com esse divino que existe em cada um de vocês, com a luz, com o coração, com esses sentimentos que precisam serem ressignificados para dar espaço, para entrar o amor.
e a força. Olhem para isso agora. Respirando com os olhos fechados. Depois que eu começar a falar as frases, aí se vocês preferirem abrir, quem já conhece o exercício da EFT, já pode fazer, faz até de olho fechado. Agora quem não faz pouco tempo, não conhece bem como funciona, eu recomendo que daí abra os olhos para poder ver, tá? Mas vou deixar vocês à vontade. Então vou só afastar aqui um pouquinho a minha cadeira para poder mostrar o exercício. E vamos começar então agora batendo no ponto do karatê, onde estão todas as nossas resistências. Cada pontinho desses que nós vamos bater são meridianos de energia. Os meridianos de energia, eles têm o poder de bloquear a nossa energia quando existem sentimentos negativos. Então nós ficamos bloqueados e fica mais difícil a gente acessar o nosso poder pessoal, acessar a nossa luz. E o que a gente vai fazer agora é promover esse caminho, essa conversa entre razão e emoção. Eu vou falar uma frase agora e vocês repetem. Mesmo que eu tenha dificuldade de demonstrar mais amor por mim mesma, e isso me deixa um pouco em dificuldades na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida afetiva. Ainda assim, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Vou falar mais uma vez. Mesmo que eu tenha dificuldades de demonstrar mais amor por mim mesma, ainda assim eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mais uma vez. Mesmo que eu tenha dificuldades de demonstrar mais amor por mim mesma, ainda assim eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ok, solte os braços agora, deixa a respiração fluindo, respirando sempre com fluidez. Não deixa a respiração curtinha, às vezes presa, né? Então agora a gente vai começar a bater no primeiro ponto dos meridianos. Para quem conhece o exercício, é só me acompanhar. Tenho muitos traumas na minha história. Experiências difíceis que eu vivi. Experiências onde eu passei por muitas críticas, julgamentos, comparações, abandonos, rejeições. Tudo isso começou lá na infância. E foi trazendo para a minha vida um comportamento construído pela minha mente. A minha mente criou uma programação. E baseado nessa programação, eu passei a me conectar com o mundo e com as pessoas à minha volta, através do filtro dessas feridas. Então, nem sempre eu consigo demonstrar mais amor por mim mesma. Porque para mim, mesmo que eu não perceba,
É muito importante ser aceita. É muito importante ser aprovada. E eu acabo buscando agradar para ser aceita. Eu acabo não me priorizando, não me valorizando. E essa programação que começou lá na infância existe na minha vida até hoje. Eu nem percebo quando eu me dou conta e estou buscando agradar para ser aceita. Estou buscando aprovação. Movida pela insegurança, pelo medo, pela falta de confiança em mim mesma, pela falta de coragem. Todas essas impressões ficam se repetindo na minha vida. A cada decisão que eu preciso tomar, a cada escolha que eu preciso fazer. Mas agora eu reconheço que boa parte de toda essa programação que o meu inconsciente produziu, não passam de uma programação equivocada. O inconsciente queria só me proteger e foi me moldando de um jeito que não faz mais sentido para mim. Então agora eu entro em contato com a minha mente e dou permissão para toda essa programação perder a relevância, perder a força. Porque a partir de agora, eu escolho uma nova programação. Eu escolho liberar qualquer sentimento de desamor por mim mesma. Eu escolho liberar qualquer sentimento de medo de crescer. Eu dissolvo a sensação de não merecimento. Eu escolho me aceitar e me amar. Eu escolho me priorizar. Eu escolho me abrir para infinitas possibilidades que a vida pode me oferecer. E a partir dessa nova programação, eu assumo a responsabilidade de acolher a minha criança, protegendo-a e dando a ela aquilo que ela precisava. Eu escolho ter uma vida mais leve, caminhando para o mais, liberando todos esses nós do passado. Mesmo sabendo que às vezes pode ser difícil. Mas eu escolho não interromper o meu processo de evolução.
Respire fundo, solte os braços e se observem. Observem a respiração, os pensamentos, observe o corpo. Às vezes vem um monte de pensamento na gente, na nossa mente agora. Vai recebendo cada pensamento que chega. Às vezes é uma informação importante que precisa ser conectada, como se fosse um grande quebra-cabeças que a gente está montando, tá? Gente, essas frases, esse exercício é só para trabalhar um pouco o nosso inconsciente, tá? Trazer um pouco mais de paz, de relaxamento, de confiança, trazer um pouco essa visão da importância que nós precisamos dar para os nossos níveis de autoestima, de autoconfiança, de amor próprio, para a gente aprender a se priorizar, para nós aprendermos a nos colocarmos mais em primeiro lugar, soltando a necessidade de aprovação, de as busca por aceitação, que é da nossa criança, tá? Mas é um exercício que aos poucos a gente vai fazendo, cada dia um pouco, repetindo, tendo disciplina. Um dia fazer esse exercício, outro dia faz outro parecido. Lá no meu canal do YouTube tem bastante exercícios semelhantes, para criança principalmente. E assim a gente vai criando, como eu vou dizer, uma biblioteca de recursos para lidar com várias questões que a gente vai vivendo, né, de tempos em tempos a gente vai vivendo coisas diferentes, a vida é impermanente, nunca é igual todo dia, sempre tem uma novidade aqui, uma novidade ali. E a ideia é que a gente priorize em primeiro lugar a nossa saúde emocional e mental, porque é por aqui que tudo começa. É por aqui que começam as ansiedades, as depressões, os medos, os desencorajamentos, aqueles momentos em que a gente às vezes não encontra mais forças. Se não tem perguntas, tá tudo certinho, não ficou mais dúvidas, alguém quer compartilhar como que se sentiu depois do exercício? Daphne se sentiu bem? Gostou do exercício? Quem mais que quer compartilhar? Sentiu mais confiante? A ideia é se sentir confiança. É normal o corpo vibrar sim. Sabe, a gente está lidando com o Sérgio. Gratidão, Sérgio. A gente está lidando com o nosso campo energético. Quando a gente faz o exercício da EFT, nós estamos lidando com energia o tempo todo. Então é normal que esquente, é normal que vibre, é normal que dê calor, que dê vontade de chorar, que às vezes dê sono, que às vezes deixa a pessoa um pouco cansada. Tá? Tem várias sensações que vêm, tá? Ok? Gente, gratidão pela presença de todos, gratidão pela troca energética, pelo carinho. A gente tem uma grande missão nessa vida, que é caminharmos em direção ao despertar de consciência e à evolução. Quanto mais consciência nós tomamos de quem nós somos, da vida, de tudo o que rege a vida, mais nós nos empoderamos, tá? Quanto mais informação, quanto mais conhecimento, quanto mais despertar, quanto mais evolução, mais empoderados. Esse é o caminho, tá? E a minha missão é contribuir para que esse caminho seja mais leve e mais fácil, tá? Por isso que eu trago para vocês aqui os meus exercícios, as minhas vivências, os meus cursos, o meu trabalho todo. Tá bom, gente? Gratidão, então. Um grande abraço para todos, muita luz, muita paz.
muita conexão com o divino, tá bom? Beijinho.